Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos a lição de número 8, que tem como título Educação e Redenção. O verso da semana está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bem, todos nós estamos em constante aprendizado. Todos estamos todos os dias aprendendo alguma coisa nova. O mundo aí tem diversos ensinamentos e conhecimentos para nós adquirirmos. E a internet, então, ela traz aí de forma prática diversos ensinamentos e que uma vida não é o suficiente para aprender todas as coisas. E com relação às coisas divinas, não é diferente. As coisas de Deus, o seu amor, a sua palavra, a sua misericórdia nos traz conhecimentos infinitos. Quantas vezes a gente fala que o amor de Deus é infinito? O amor de Deus não tem medida. Bem, se é algo infinito, que não tem fim, justamente nos mostra que é um conhecimento constante, que não acaba. Nós vamos aprender cada vez mais sobre ele, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua palavra, cada vez mais buscando compreender através da sua palavra, buscando essa comunhão com o nosso Pai, e isso nos trará cada vez mais conhecimentos. E quanto mais nós aprendemos, ainda mais conhecimentos teremos para ter. Então nós não podemos nos contentar com uma quantidade de conhecimento limitada sobre Deus. Não é suficiente simplesmente eu aprender que Deus ele é amor, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, que Jesus morreu na cruz, acredito nisso, que morreu no meu lugar, e pronto, isso é o suficiente. Às vezes, nós como cristãos, nos contentamos com alguns pontos do ensinamento, dos ensinamentos cristãos, nós nos contentamos com alguns poucos pontos ali e achamos que isso é o suficiente para nós conhecermos. Mas o conhecimento sobre Deus, ele é infinito. Ele é infinito. Nós precisamos buscar constantemente aprender cada vez mais. E a lição dessa semana, ela justamente nos mostra a importância de nós nos enxergarmos como alunos. E o que o aluno faz? Ele aprende, ele busca mais conhecimento. Então nós não podemos nos contentar com um conhecimento limitado. Nós precisamos buscar aprender cada vez mais, sabendo que é um aprendizado constante, infinito. Quantas vezes nós não falamos que quando Cristo voltar, Cristo retornar e nos buscar, nós viveremos aí eternamente aprendendo coisas novas. Então, por que nós achamos às vezes que essa vida aqui na Terra, essa curta passagem aqui na Terra, é o suficiente para aprender de forma completa alguma coisa? Não é o suficiente. Se na eternidade nós não aprenderemos aí tudo, sempre teremos coisas novas para aprender, imagine aqui nessa vida extremamente limitada, curta, melhor dizendo. É claro que nós não vamos aprender tudo. E nós precisamos então buscar esse conhecimento, um conhecimento que não acaba, o conhecimento de Deus, seu amor. Como diz aqui na lição de sábado ainda, a história bíblica ela é essencialmente um convite para conhecer a Deus e compreender sua vontade. E isso vai ser constante. E nós precisamos buscar, nós precisamos pautar a nossa fé num conhecimento da verdade, num conhecimento que não acaba. Então, nós não podemos deixar esse conhecimento superficial, porque quando a gente fala, porque eu tenho fé e pronto, mas essa fé, às vezes parece que é muito superficial, quando ela não está realmente pautada num conhecimento sobre Deus, nessa busca de conhecê-lo cada vez mais. Parece que ela fica muito superficial na nossa vida. Então, sim, a fé que nos move, a certeza que nós temos um Deus aí no controle de todas as coisas, mas sim, há um conhecimento necessário que nós precisamos buscar constantemente. A lição ela traz de forma muito interessante a questão de
Deus nos fazer a sua imagem. Abra lá sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, quando diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora dá um pulo lá para o capítulo 5, também de Gênesis, no verso 1 e verso 2, veja o que diz. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Perceba só no verso 3 agora. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Perceba aqui que Deus cria o homem à sua imagem e Adão e Eva, geram um filho à sua imagem. Então, perceba que essa imagem de Deus, ela deveria, então, passar de geração em geração. Agora, o que seria essa questão de imagem de Deus, Ser criado à imagem de Deus, e que importância tem no sistema de educação que a gente está aqui trabalhando, na questão de educação e redenção. O que isso tem a ver com relação a essa questão? É evidente, nós precisamos compreender o que seria essa questão de ser criados à imagem de Deus. Muitas pessoas tem esse questionamento, O que é ser criado à imagem de Deus? É ser criado à sua semelhança física, Deus ali ficou de frente para o espelho e se viu no espelho e criou o homem, então, à sua semelhança física, E vem aquelas questões, mas será que Deus ele tem ali, de fato, um formato físico, Ele está preso ali a uma forma física? Então, são muitas questões aí que surgem quando a gente lê essa passagem sobre ser criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui na nossa lição, nós temos, no finalzinho do primeiro parágrafo, quando diz assim, nós podemos ver que depois do pecado, essa imagem ela foi alterada. Aí diz aqui, razão pela qual Ellen White escreveu que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de Deus, seu Criador. Bem, então, depois do pecado, nós concordamos que essa imagem de Deus na nossa vida ela foi alterada. E Ellen White, no seu livro de Educação, livro Educação, página 14 a 16, ela relata um pouco sobre essa questão de como a educação ela tem o objetivo de restaurar a imagem de Deus na nossa vida. Bem, compreendendo aqui, nesse contexto, se a educação ela é capaz de restaurar a imagem de Deus na minha vida, é evidente que essa restauração não é uma imagem física, não é restaurar uma imagem física, até porque a educação ela não vai me transformar fisicamente, Eu aprender as coisas, aprender sobre Deus, Essa educação cristã, ela não vai gerar em mim uma metamorfose na minha imagem física. Mas o que a educação altera, então? Onde a educação age, onde o processo de aprendizagem, de adquirir novos conhecimentos, ele age? Ele age aqui dentro, na nossa mente. Aqui, na mente, que nós processamos os conhecimentos. Aqui na mente que nós aprendemos novas coisas. É aqui na mente que esse processo educacional ele começa a agir na nossa vida. E nós temos aqui, então, portanto, que a imagem de Deus ela é mais uma imagem mental que permite que dois seres, um divino e outro humano, tenham um encontro de mentes. A lição ela trata essa questão de encontro de mentes, então. Isso é a semelhança de Deus. A nossa capacidade de raciocinar, de sermos um ser racional, assim como Deus é, e sermos semelhantes a Ele, então, com relação à mente, ao pensamento,
quando diz, né, exatamente isso que ocorre na educação. Primeiramente em casa, entre pais e filhos, e depois na escola, quando os professores também assumem a obra educacional. E diz, evidentemente, Deus ele planejou esse processo, então, de educação, tão conhecido por nós, quando, ao nos distinguir de muitas outras formas de vida, criou-nos a sua própria imagem. Portanto, quando diz, né, ele o fez para que pudesse nos ensinar e para que pudéssemos aprender com ele até que sua imagem, no caso a sua mente, ela fosse refletida na nossa. E diz, a história da redenção ela é uma história sobre educação, desde a criação à encarnação e desde a encarnação à recriação. Deus é um mestre e o céu é uma escola para todos os tempos. Então perceba que essa questão de sermos semelhantes a Deus, né, sermos criados à imagem dele, veja que nós somos os únicos animais racionais, né? Nós somos os únicos seres criados por Deus com a capacidade da razão, né, de raciocinar. E justamente é nessa semelhança que nós fomos criados ao nosso Pai. Só que com a entrada do pecado no mundo, essa nossa capacidade, a nossa mente, ela foi alterada, ela foi deturpada, né? Onde foi penetrado elementos pecaminosos, o orgulho, a avareza, o desejar o mal para alguém, né? E isso nos torna, então, diferentes do Pai. E esse processo de educação cristã, ela então objetiva, né, tem como objetivo restaurar essa mente pura que o Pai colocou em nós, à sua semelhança. Entende? Então nós precisamos sim compreender essa questão, que a educação ela tem esse objetivo. E voltando então no início da lição, veja como é importante esse processo de aprendizado constante, né? Nós nos vermos então como alunos constantemente, em que estamos constantemente aprendendo coisas novas sobre o Pai. E isso nos ajudará a restaurar na nossa vida a imagem do nosso Criador. E nós precisamos sempre lembrar, né, que Jesus ele é o nosso grande mestre, né? Nós aprendemos isso numa lição específica só falando sobre esse assunto, que Jesus ele é o nosso grande professor, que deixou ali ensinamentos importantes para que essa imagem de Deus ela fosse restaurada na nossa vida. Mas é evidente que todas as escrituras, né, toda a Bíblia, ela contém elementos de ensino, né? Desde a primeira parte, em que nós chamamos de Torá. Veja que Torá ela tem um significado de ensino. A gente enxerga o Torá, né, como um conjunto de leis e regras, ali aquela primeira parte da Bíblia, mas essas leis e regras elas foram colocadas ali com o objetivo de ensinar, né? A Torá é ensino, né? De ensinar, de instruir. E a gente vê no decorrer da Bíblia, no decorrer das Escrituras, né, pessoas que seguiram esse conjunto de leis e regras, ou seja, seguiram esses ensinamentos que foram colocados ali, pessoas que não seguiram esses ensinamentos, e a gente aprende tanto com aqueles que acertaram, tanto com aqueles que erraram, né? E depois no Novo Testamento nós temos ali, né, a vinda de Cristo, nos mostrando o Pai, como nós estudamos também anteriormente, depois ali os apóstolos continuando esse processo de ensinar, de nos instruir, e isso tudo visa, então, né, tem como objetivo principal restaurar a imagem de Deus na nossa vida, né? Então, restaurar o quê? Restaurar nossa mente, né? Tornar nossa mente semelhante à mente divina, porque é isso que nós precisamos ter. A lição ela nos traz também, né, e já para fechar aqui o nosso estudo, a questão da sabedoria, né? E é claro, né, falar de sabedoria, né, não tem como falar de sabedoria sem falar do rei Salomão. E nós lemos então ali em 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 31, que diz assim, né? Deu também Deus a Salomão sabedoria
grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Verso 30, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Veja que a sabedoria aqui dos egípcios ali era uma sabedoria muito, né, um conhecimento, uma gama de conhecimentos muito bem visadas, né, muito visada. E ele então possuía ali uma sabedoria maior, né, era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israíta, e do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, enfim, correu a sua fama por todas as nações em redor. Então veja, Salomão era um homem sábio. E aqui, nesse contexto, nós compreendemos um pouquinho a questão da sabedoria. Mas o que é, então, sabedoria? Sabedoria está completamente inserido nessa questão de conhecimentos, né, de educação. Aqui diz, né, que, de acordo com a Bíblia, a sabedoria ela é muito semelhante à nossa educação hoje. É algo que se aprende com os pais e professores, especialmente quando se é jovem. Porém, na verdade, uma pessoa acumula sabedoria ao longo de toda a sua vida. E também a sabedoria geralmente tem um aspecto prático. Por exemplo, devemos aprender com as formigas que economizam no verão para ter o suficiente para o inverno, né? Então, perceba a sabedoria nesse processo de aprendizado durante toda a vida, né? E aprender coisas novas, coisas diferentes, coisas de matérias diferentes, digamos assim, né? E saber relacionar esses conhecimentos de forma prática na nossa vida. E traz aqui então o exemplo das formigas, né? Você aprender sobre as formigas, sobre como elas trabalham, sobre o que elas fazem aqui com relação ao fato de economizarem no verão para o inverno, para ter o suficiente no inverno, e a gente então saber relacionar esse conhecimento, né? Não apenas conhecer, não apenas saber, mas relacionar esse conhecimento de forma prática na nossa vida. E também diz então que a sabedoria ela não responde a todas as nossas perguntas, mas nos permite ficar satisfeitos com o que sabemos enquanto continuamos a buscar o que ainda é desconhecido. E essa é uma boa atitude a partir da qual podemos aprender a conhecer a Deus e a confiar na sua graça, né? Então a sabedoria ela nos permite ficar satisfeitos com o que nós sabemos até hoje, né? Por exemplo, mas nos faz continuar buscando novos conhecimentos. Então a gente volta lá no início da lição, quando a gente falou de conhecer sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. O conhecimento é infinito. Nós precisamos sim ficar satisfeitos com o que nós conhecemos hoje sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. E isso a sabedoria nos permite, né, ficar satisfeitos com esse conhecimento, mas ela nos faz buscar cada vez mais. Então a gente fica satisfeito com o conhecimento que tem, porém continua buscando adquirir ainda mais conhecimento. Aqui, para fechar no meu comentário bíblico, sabedoria. Sabedoria ela é necessária em todas as áreas da vida, seja na religião ou nos negócios, no governo, bem como na agricultura, no lar e na escola. Ela promove contentamento e prosperidade, felicidade e piedade. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus e nos conduz a Ele. Então, qualquer conhecimento, qualquer novo ensinamento dentro desse contexto de sabedoria, de nos tornar cada vez mais sábios, essa sabedoria ela vai nos conduzir a Deus, vai nos conduzir ao nosso Criador. Ela vem dele, né, uma verdadeira sabedoria. Ela vem do nosso Pai e nos leva ainda mais para perto dele, né? Então, que nós possamos ter esse entendimento, buscar essa verdadeira sabedoria, né? Buscar, ao aprender tudo que nós temos aí de possibilidade de conhecimento, saber que essa sabedoria, né, de relacionar esses conhecimentos, de colocar de forma prática em nossa vida, e de fazer com que esses conhecimentos nos levem cada vez mais perto do nosso Deus, né? Justamente então é porque essa sabedoria ela vem dele, essa capacidade mental
essa capacidade de raciocínio, ela vem de Deus. E Ele quer que nós nos tornemos, na verdade, nós voltemos a ser semelhantes a Ele, né? Então, com essa mente junta, digamos assim, né? Com esse encontro de mentes, como a lição lá traz para a gente essa semana. Então, que nós não nos esqueçamos que somos constantemente alunos em constante aprendizado e buscando de forma incansável, de forma constante, de forma que não acaba, essa sabedoria que nos aproximará cada vez mais de restaurar essa imagem do nosso Deus na nossa vida. Que Deus possa te abençoar e a gente se vê no próximo estudo. Até lá!